Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é Barcelona, é o Messi e é mais especificamente a entrevista do Messi depois do jogo contra o Osasuna, o jogo da rodada do título do Real Madrid. Aliás, falei sobre o título do Real Madrid aqui no canal, então é o assunto do outro vídeo, vou deixar o link aqui em cima e você pode aproveitar aí já e se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo, ativa o sininho e deixa no seu comentário. Para você, o Barcelona passa pelo Napoli no jogo da volta das oitavas da Champions, o que o Barça pode atingir e ter como objetivo dentro dessa temporada ainda, olhando para a Champions? E mais do que isso, para você, quais são os reais problemas do Barcelona quando a gente faz uma avaliação um pouco mais ampla? Porque essa é a ideia aqui do vídeo, que é tentar captar um pouco do que significa essa mensagem do Messi, mas ao mesmo tempo traçar um paralelo com outras questões que foram debatidas e que acabaram tomando um espaço dentro da temporada. O Barcelona não fez uma boa temporada, isso é evidente. E o Barcelona passou por transformações dentro desse período, né? O Messi, quando dá a entrevista depois da partida contra o Osasuna na penúltima rodada do campeonato, e acho que tem alguns pontos importantes nela. Primeiro, a autocrítica. E aí eu acho que já é um bom ponto de partida nessa necessidade de olhar para dentro e não olhar para fora. Porque o discurso do Messi, quando ele fala que o Barcelona não fez grande coisa na temporada, que vem jogando mal, que perdeu muito ponto bobo pelo caminho, que não tem jogado num nível suficiente para passar pelo Napoli, por exemplo, na Champions, para fazer alguma coisa na Champions, o Messi tá... Claro, a gente pode questionar e a gente vai questionar o papel, o peso do Messi dentro de toda essa dinâmica de Barcelona. Mas quando ele está olhando para os próprios problemas, ele está reconhecendo um problema grande, ele está reconhecendo que parte, pelo menos uma boa parte dos problemas, está ali dentro. Está dentro do próprio clube, seja na questão de vestiário, de gestão, de decisão da diretoria, de capacidade do elenco que rendeu ou não rendeu dentro da temporada, mas ele está direcionando o olhar ali para dentro. E só por aí eu já acho que é uma avaliação importante, porque ela joga as críticas e joga o holofote para onde ele tem que ficar. E o que eu tô falando em relação a isso? Da estratégia que é muito usada historicamente pelo próprio Piqué, que nessa temporada voltou à tona, de cada vez que o Barcelona não consegue, não são muitas, né? Porque dentro da década, dentro desses últimos 15 anos aí, a gente viu o Barcelona dominando o Campeonato Espanhol, conquistando muitos títulos nacionais nesse período, mas quase sempre, se a gente for observar, quase sempre que as coisas não estão andando bem ou que o Barcelona não consegue o título, em geral o Piqué, que é um ídolo, que é uma figura importante, que é uma espécie de porta-voz, ele acaba criando uma estratégia que não é nova, que não é exclusiva do Barcelona, que a gente veio sendo usada no mundo inteiro, de direcionar a discussão para outro lado, em geral para a arbitragem. Então, sim, a gente pode questionar aqui diversas marcações de arbitragem, a favor, contra, Real Madrid, Barcelona, Atlético, qualquer clube dentro do campeonato. Dá para discutir sempre várias questões, de foi certa, foi errada, tinha que ter a intervenção do VAR ali, não tinha. Isso tudo faz parte, é uma avaliação importante de se ter jogo a jogo. Agora, a ideia que o Piqué geralmente levanta, e mais uma vez fez dentro dessa temporada, fazendo com que a reação de muita gente, de parte da torcida, comprasse a ideia de que era o Barcelona contra o mundo porque a arbitragem tá jogando contra e com essa arbitragem o Barcelona não vai ser campeão, desse jeito não dá, ela acaba reduzindo o olhar para o problema real que existe ali, que é o próprio rendimento do clube, que é a dificuldade interna do Barcelona voltar a ter um nível satisfatório, convincente, ou minimamente à altura do que se imagina dentro do que foi toda essa era Messi, se a gente quiser falar aí desses quase 15 anos. Então, o olhar para a arbitragem, ele é muito fácil de instigar, de incendiar, colocar gasolina aí na fogueira, porque você acaba levantando muito esse lado passional da coisa, de tentar enxergar cada decisão discutível, e elas existem, são várias, a gente pode questionar muitas delas, dentro do próprio jogo do título do Real Madrid, para mim é evidente que não foi pênalti, por exemplo, mas nem por isso o campeonato tá todo marcado pelas decisões de arbitragem. A gente vai encontrar erros em diversos jogos, mas eu não acho que essa seja a explicação pro Barcelona não ser campeão dentro da temporada. E aí a autocrítica do Messi já tem um ponto de partida, porque não é limitar a avaliação do campeonato a esse tipo de tema. Agora, quando ele fala sobre um Barcelona que não tem jogado bem, é verdade, o Barcelona inclusive já tinha um nível discutível mesmo quando foi campeão espanhol. E aí entra um outro aspecto, que é, desde janeiro as coisas não estão indo bem.
foi justamente o período da troca de comando, a saída do Ernesto Valverde, a chegada do Quique Setien. O Quique Setien é um treinador que, do ponto de vista de ideias, ele tinha tudo para ser muito compatível com o Barcelona. E do ponto de vista de ideias ainda, dentro de campo, a gente enxerga as ideias, as propostas, a gente não consegue ver a execução em bom nível daquilo. Mas a cada jogo a gente consegue visualizar dentro de campo, dentro da ocupação pré-determinada ali de espaços, que tem uma ideia por trás e que ela parece fazer sentido muitas vezes. Só que o desempenho não tem sido à altura. E aí a gente entra numa outra questão, em várias na verdade, mas uma questão pelo menos. Se o Barcelona teve o Valverde, que tentou se adaptar e ser flexível, não tendo exatamente as características do futebol que o Barcelona queria ter, conseguiu sucesso e teve muitos méritos por isso, mas nunca teve essa aceitação toda porque não apresentava o tipo de jogo que a torcida queria acima de tudo, mas ele meio que se adaptou ao que tinha nas mãos, e alguns problemas já estavam evidentes lá. A gente falava sobre o Barcelona sendo campeão com Messi e Ter Stegen decidindo quase todos os jogos. Então ali já tinha uma questão. O Barcelona não tem convencido, não tem sido coletivamente um time à altura do que podia. Naquele momento, fazia sentido questionar o Valverde, principalmente ao olhar, não pela questão do estilo de jogo até, porque ele estava conseguindo se adaptar e ser flexível ali, tentando fazer um time que conseguisse competir daquela forma. Mas a gente podia, sim, apontar dificuldades que aquele time encontrava. Com o Quique Setien, a proposta é outra, o caminho é outro para tentar chegar aos resultados. Só que os resultados não só não aparecem, como alguns problemas se repetem. E são problemas repetidos dos tempos do Valverde e também alguns dos próprios tempos de Quique Setien no Betis. A própria falta de uma profundidade, de agressividade para transformar a posse de bola em algo mais produtivo. Isso tudo já era algo que era uma característica do bom trabalho que ele fez no Betis, né? Tinha outras virtudes, mas também tinha problemas. Cheguei a falar aqui no canal sobre isso na época em que ele foi contratado, inclusive. Mas, então, o que a gente está enxergando agora? Que não é uma questão de estilo do técnico. E que mais do que isso, o técnico não basta a questão das ideias para ele se adaptar ou não no Barcelona. Tem ali também um vestiário, e tem um vestiário viciado. E esse vício não necessariamente é algo só negativo, porque é um vestiário muito vencedor e que construiu a melhor época da história do Barcelona, se a gente for olhar para os títulos, para a relevância e para vários jogadores que seguem lá como símbolos disso. O Messi em especial, mas Piqué também, daria para falar do Busquets, são jogadores que são lideranças ali. Agora, até que ponto é fácil trabalhar nesse ambiente se a gente olha para um desgaste cada vez mais nítido e até uma falta de autoridade do próprio Quique Setien? Você vê um elenco, ou líderes do elenco, e o próprio Messi tem deixado isso muito evidente já nos últimos tempos, tirando o crédito do Quique Setien, no sentido de não se importar tanto assim com o peso ou com o papel, ou no mínimo com a figura que o técnico deveria exercer dentro de um elenco. Então a gente está falando de um vestiário que também tem dificuldades e que também não vai ser tão simples. Não basta colocar alguém com ideias que são compatíveis com o DNA do Barcelona que as coisas se resolvem. E aí a gente sobe mais um degrau dentro dessa discussão. Como a diretoria tem ajudado nisso? Não tem, né? Tem atrapalhado muitas vezes já há bastante tempo. Quais serão as próximas decisões do Barcelona em relação a isso? Vai romper com isso, tentar achar um outro treinador? Parece cada vez mais provável imaginar mais uma troca de comando do Barcelona. Mas vai para qual caminho? Vai para um caminho de ideias mais definidas? Vai para um caminho de um treinador flexível a ponto de se adaptar ao que o elenco pede hoje? E aí no que o elenco pede tá também as demandas dos jogadores individualmente. O elenco apresenta hoje algumas carências que ficam nítidas até na hora de executar parte da proposta do Quique Setien, tanto que quando a gente olha para os garotos, a gente enxerga algumas das melhores novidades nesse período pós-parada, depois da volta da pandemia, porque o Riqui Puig é um jogador que deu uma outra dinâmica ao meio-campo, é um jogador que compreende um estilo desse jogo de posição do Barcelona, por ter sido formado lá, ele tem boa leitura do espaço que ele ocupa, do momento de virar uma opção de passe, de agredir e atacar os espaços também. Então ele foi uma boa alternativa encontrada. Só que ele acaba perdendo espaço depois como uma forma de tentar ajustar Griezmann, Suárez e Messi juntos. Só que para jogar dessa forma, o Barcelona acaba, para explorar o Griezmann mais participativo, mais ativo, o Barcelona acaba trazendo o Griezmann para dentro, possivelmente ali num losango, como a gente viu várias vezes nessa volta, nesse espaço recente aí de tempo, e para isso o Barcelona deixa de ter os pontas. Quem vai dar essa velocidade? Vai ser um time dependente dos laterais para ter essa profundidade pelos lados do campo? O Ansu Fati é um jogador que dá drible, velocidade, aceleração pelo lado, mas ele ainda não tem status para disputar a posição. É outro garoto que pode oferecer uma característica que muitas vezes faz falta. Tanto é uma questão mais de característica e de
de achar peças complementares que o próprio Braithwaite, que chegou não sendo um jogador para o nível do Barcelona, conseguiu oferecer em alguns dos jogos um perfil, uma característica que ajudou. Porque ele foi esse jogador da velocidade para infiltrar, recebendo pelo lado do campo, recebendo, se projetando em diagonal. Algumas questões que faltam muitas vezes. Um outro aspecto disso é a importância do Vidal para o funcionamento desse meio-campo. O Vidal acaba sendo, desses meio-campistas, o único que tem essa chegada, essa infiltração, essa agressividade, seja para pressionar, retomar a bola, ou para atacar os espaços, compensando o que o Messi faz muitas vezes na hora de voltar, participar um pouco mais de trás. Então, essa questão de achar peças complementares não é algo fácil, e também não é algo que pareça minimamente que a diretoria tem ideia do que está fazendo quando olha para o mercado, quando olha para as próximas opções de contratações. Falei sobre isso já, quando falei sobre meio-campistas, o próprio Arthur, que acabou não rendendo o esperado, mas sendo subaproveitado e tendo dificuldades dentro desse contexto também. Vamos ver como o Pjanic vai se encaixar, se vai se encaixar dentro desse sistema também, porque teoricamente é um jogador que vinha desempenhando uma função semelhante ou muito parecida mesmo à do Busquets. Eles vão jogar lado a lado, e o De Jong nisso também não é um jogador que poderia ser explorado de uma outra forma, mais relacionada à saída de bola, à base da jogada. Então você tem tantas questões aí do Barcelona para olhar para dentro do próprio clube, né? O elenco hoje é um elenco fácil de administrar? Que tipo de técnico chega sendo capaz de dar conta disso tudo? O Quique Setien, ele tem boas ideias, mas é um gestor ruim dessas personalidades, desses estilos. E é bom lembrar, né? Quando eu falo em gestor, não é que seja algo exclusivo do Barcelona. Gerir um grupo é uma das principais características e responsabilidades e necessidades de qualquer treinador. Tanto quanto repertório tático, entendimento técnico do jogo, ele precisa saber administrar um grupo de pessoas. Cada uma vai ter uma personalidade diferente, cada uma vai ter um estilo diferente, e você vai precisar, e ainda mais no caso dele, chegando a um elenco de estrelas, chegando ao maior desafio da carreira dele, ele chega sem esse status, sem esse poder internamente falando. Então tem várias dessas questões que são importantes hoje ao enxergar e ao olhar para o Barcelona. Muito mais e muito antes de querer apontar o dedo para falar que o problema da temporada do Barcelona foi a arbitragem que não deixou o time bem no Campeonato Espanhol. Então, essa declaração do Messi, ela mostra mais uma vez que a gente tem visto um Messi ativo. Durante muito tempo, era evidente que o Messi era uma peça importante, era uma cabeça importante e influente, mas nem sempre o Messi ia aos microfones para externar isso. A gente viu isso acontecer até com exageros na Copa América, por exemplo, com a seleção da Argentina, ele passando um pouco do ponto na hora que ele resolve cornetar e ser duro nas declarações, mas aí faz parte. Tem o direito de falar e a gente tem o direito de julgar o que a gente acha sobre isso. Então não é achar que ele não deve fazer isso. Mas a gente tem visto um Messi cada vez mais influente e cada vez mais disposto a externar essa influência que ele exerce. Isso é bom? Isso é ruim? O que isso vai significar para o Barcelona na sequência? E mais rápido do que todos esses problemas, porque não dá tempo de resolver nenhum deles no espaço curto. O Barcelona tem uma Champions pela frente e tem um confronto em aberto das oitavas contra o Napoli, sendo que já teve dificuldade no jogo de ida. E se passar, provavelmente para pegar o Bayern, que é uma dureza gigante também diante do que a temporada mostra hoje. Enfim, o que vocês esperam dessa reta final de temporada no Barcelona? Qual a avaliação que vocês fazem hoje dos problemas do Barcelona ao olhar para dentro do clube mesmo? Porque, de fato, a temporada foi ruim. Claro que pode ter uma reviravolta maluca e é evidente que o Barcelona tem recursos individuais também para ganhar jogos. Então, numa dessas, o Barcelona consegue encaixar uma sequência e vira campeão da Champions. Hoje é improvável, mas não é impossível. De qualquer forma, a temporada, avaliando no termômetro dos pontos corridos, algo que o Barcelona conseguiu muitas vezes ao longo dos últimos anos superar, mesmo que com dificuldades, Barcelona se arrastava em um período ou outro, ganhava jogos com muita dificuldade, não sendo tão convincente, mas ganhava o Campeonato Espanhol. E ali tinha um termômetro importante para validar um trabalho, mesmo que ele tenha sido questionado muitas vezes. Agora o Barcelona não conseguiu isso, então as coisas tendem a ter uma repercussão muito maior, as coisas tendem a sacudir mais rapidamente. E o Messi acabou acelerando ainda mais esse processo com as palavras dele. Que, como eu disse, são palavras que a gente pode questionar, alguns vão concordar, outros vão discordar, mas acho que elas dizem muito mais sobre a realidade dos problemas do Barcelona, no mínimo admitindo que eles existem, embora algumas das mensagens sejam mais enigmáticas aí, vai muito mais pro lado da interpretação, mas de qualquer forma ele tá apontando o dedo e olhando, botando os holofotes para dentro do clube, o que já é melhor do que ficar
terceirizando o problema, fugindo da responsabilidade de um clube que não tem rendido o que pode e o que deve. Quero saber de vocês. Conta aí com os comentários. Um abraço e até a próxima.